Olá, mais uma vez com vocês aqui para falar da experiência com Jesus. Então, eu quero falar para você que está aí preocupado porque tem orado muito e não vê resultado. Você acha que não tem o resultado porque cada dia o vírus só aumenta? Mas entenda, muitas das vezes a gente não entende o chamado de Deus, né? E acabamos achando que Deus não está com a gente. Pelo contrário, tudo é no tempo de Deus. Deus nos fala que nós temos que esperar nele. Agora é a hora dos filhos dele descansar nele. Porque quando cremos no nosso Deus, nós temos que ter a certeza que ele é com a gente. Sim, o vírus ainda está no mundo, está atingindo várias pessoas, até os nossos entes queridos, que a gente fica às vezes se perguntando: meu Deus, por que está acontecendo isto? Mas a gente não entende o porquê de tudo, só Deus sabe. E um dia Deus mostrará para nós. Então, no meu entendimento, vejo que a humanidade tem provocado tudo isto. Deus está esperando um agir de nós para nos prostrar diante dele. Deus fala com todos nós através dos profetas, mas acaba que muitas pessoas, eles não estão nem aí, eles não se preocupam, eles acham que Deus vai fazer a maravilha na vida deles só porque ele diz: eu creio em Deus. Não, você tem que estar ali todos os dias buscando, querendo mais de Deus, orando, se entregando mais a Ele, porque viver em Deus é viver com a vida entregue a Ele, em sacrifícios, em orações. Eu comento sempre que a caminhada com Deus é a mesma coisa de um casamento. Todo dia tem que ser alimentado. Então, a gente tem que ver que Deus, nós temos que ser fiel com Ele para que Ele seja com a gente. Não é esperar somente dele, é não só querer receber sem dar. Nós temos que dar para receber. E Deus quer da gente somente a nossa obediência. E muitas das vezes nós não vemos a resposta do que pedimos. Por exemplo mesmo, agora nessa pandemia que nós estamos passando, é uma luta, para todos nós. Os cristãos todos estão passando por dificuldades, as igrejas fechadas. Não é fácil todos os dias a gente ter que ver essa igreja com as portas fechadas. A gente gosta de ir adorar a Deus e não está ali a igreja aberta para estar no altar. Mas aí o que a gente vê? Que o próprio Deus, eles usam, as pessoas acabam enfraquecendo quando acontece qualquer problema. Mas o que acontece? É nesse momento de aflições que Deus, ele vê realmente quais são os soldados dele. Assim como ele fez com Gideão. Então, entre aqueles 32 mil soldados, ele escolheu 300. Mas por que 300? Porque os 300 eram os fiéis e que foram para a batalha. E a gente vê que nós temos que todos os dias estar assim, na batalha, na guerra. E que Deus é com a gente. Ele não desampara. Você vê, nós temos que se entregar mais para Ele, confiar somente nele. A gente vê hoje muitas das pessoas confiando no homem, no que ouve nos noticiários. Não, gente, eu não posso confiar no meu vizinho porque ele disse: você vai morrer amanhã. Eu não posso. Isso é uma verdade. Eu tenho que confiar em Deus. Aí quando Deus fala pra gente, a gente não ouve. Como agora mesmo nós acreditamos mais nos noticiários, mais no total de mortes. Sim, tá tendo, como antes tinha mortes do mesmo jeito. A gente sabe que tem.
o que acontece? Nós temos é que crer, sem dúvidas. Porque você vê que Deus alimenta todos os pássaros. Eles não têm nada, eles não plantam nada, simplesmente Deus alimenta. Então não há um ser nessa vida que Deus não cuide. E por que não Ele não ir cuidar dos filhos dele, dos cristãos, das criaturas dele? Eu peço a você que está ouvindo cada dia esses noticiários negativos que te levam à derrota, a tristezas, a pensar besteiras, por favor, dê ouvidos à voz de Deus, vá na Bíblia. Esse livro é o livro verdadeiro, a Bíblia Sagrada, certo? Eu estava meditando no livro de Daniel e eu vi na passagem que Deus fala com Daniel, né? No capítulo 10. Então, eu vou até ler para vocês aqui. E eis que em certa mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Esse é Deus falando com Daniel. Daniel estava na cova dos leões, lá dentro, mas ele estava orando. E no versículo 12 ele fala: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso é muito forte. Esse versículo, somente esse versículo, ele fala com a gente, mais forte ainda. Por quê? Porque ele diz: quando tu se humilhaste. Porque nós temos que ter a humilhação. Às vezes as pessoas perguntam: mas você tem um Deus tão poderoso, para que você vai se humilhar? Poxa vida, o nosso Deus enviou o seu Filho amado, unigênito, para se humilhar pela nação. Por que não todos os dias por Ele? Nós temos que ter a consciência que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, deu a sua vida, o seu sangue pela gente. Então, quando a gente vem até Deus e pede, se humilha diante dele, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa súplica. Então é isso que está faltando do ser humano, é a súplica diante de Deus, é se humilhar, pedir a mansidão, o Espírito de Deus, a proteção. Gente, nós precisamos disso. Nós não precisamos estar brigando em redes sociais, nós não precisamos estar falando de governantes, porque nós somos a própria bênção. A própria bênção, como sempre fala no versículo: se tu a própria bênção, quer ser tua bênção, por que não, gente? A gente lá e nós mesmos está orando pela nação, está orando pela gente, está orando com todo mundo reunido, porque no dia que todos nós se unirmos em um só Espírito e orarmos e pedirmos a Deus a proteção divina, Ele vem sobre a gente. Ele está esperando o nosso agir e nós não estamos agindo, porque a nação precisa disto. E isso às vezes serve até como lição para a gente. Nós precisamos, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir o que fala a palavra de Deus. A única verdade está na palavra. Muitas das vezes a gente até esquece de ler. Depois eu leio. Mas, gente, eu não dou ouvidos à voz do homem. Dou não, de jeito nenhum. Olha, os pastores, os padres, eles só vão falar algo para você
se ele estiver meditado na Bíblia. Entendeu? Então, nós temos que fazer isso todos os dias. Quando alguém vier falar algo para você, você primeiro pergunta: está na Bíblia isto? Vai acontecer isso? Está na Bíblia mesmo? Então é desse jeito. Eu confio no meu Deus. Quando alguém diz: o vírus está desse jeito, eu digo: eu confio em Deus. Então, seja feita a vontade dele e não a do homem, somente. Porque é assim, gente. Nós não podemos fazer nada. Agora a gente vê que riqueza, que famílias, nada. Plano de saúde, nada resolve. E somente Deus. Porque somente Ele. Você vê muitas pessoas sendo curadas, porque Deus está ali. Muitas das pessoas que estão sendo curadas é através de orações. Então, o que já consegui, o que já aconteceu em minha vida, a mulher que hoje sou, a mulher de fé, é porque eu já passei por muitos e poucos boas, né, na minha vida. Eu tenho um histórico de vida muito triste, mas ao mesmo tempo eu canto vitória, porque o Deus que eu sirvo, Ele destruiu todas as muralhas da minha vida e me tornou uma mulher de fé, uma mulher de servir a Ele, de levar a palavra até aquelas pessoas que querem ouvir, certo? Uma boa noite.